Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, nós vamos para a nossa sétima aula, você que está acompanhando o nosso curso. Nós vamos falar, então, sobre o Émile Durkheim, tá bom? Gente, na aula de Marx, eu falei, então, que a gente tinha, então, uma espécie de arroz com feijão, né? Se eu estou falando agora, né, se eu não falei, a gente está meio, às vezes, fica com um lapso de memória, mas arroz com feijão da sociologia, tá bom? O que é esse tripé sociológico? Durkheim, Marx e Max Weber, tá bom? Então, Durkheim é um dos grandes teóricos desse tripé, que é importante para você entender, né, a sociologia e principalmente o nascimento da ciência sociologia, né? Gente, esses três teóricos, eles estão olhando para um fenômeno histórico-social comum, que é o nascimento do capitalismo, tá bom? É importante que vocês saibam sobre isso. Durkheim, ele lecionava, né, na França, ele é francês, né, numa universidade, num curso de educação, e ele defendia, então, a existência de uma matéria, uma cátedra para sociologia. Então, ele luta, né, para a existência dessa cátedra, desse curso, né, dessa matéria sociologia, tá bom? Então, ele vai criar sociologia olhando para a grande ciência da época. Qual era a grande ciência da época? Ciências, né, as ciências da natureza, melhor dizendo, né? Então, que era basicamente empirista, então ela tinha um olhar voltado para a realidade, tá bom? E ele tenta se afastar, então, de um olhar filosófico, tá bom? Principal conceito do Durkheim é o conceito de fato social, tá? A sociologia de Durkheim olha para o social, ela dá uma maior ênfase pro social, tá? O indivíduo, então, ele é menor nessa relação, ele é influenciado pela sociedade. Se nós fôssemos comparar com Marx, né? O Marx, então, ele dá um peso para os dois, é tanto o indivíduo quanto a sociedade. O Weber, ele já foca no indivíduo, o Durkheim vai focar então na sociedade. O principal conceito é fato social. Fato social é externo ao indivíduo, né? Então ele está fora do indivíduo, não é algo que está dentro, né? Tem que falar assim para ficar bem claro. Tá bom? É coercitivo, então exerce uma coerção, beleza? Ou seja, obriga as pessoas a agirem de determinadas formas, e é generalizado, não é? Ele não se aplica apenas a uma pessoa, mas sim a um grupo. Exemplo, moda. Moda é fato social. Como assim, professor? As pessoas não podem se vestir de qualquer maneira, assim, né? De uma forma muito diferente. Né? A moda é coercitiva, ela obriga as pessoas a se vestirem, né, num determinado padrão, é externo, é generalizado. Outro fato social, língua. Bebê quando nasce, né? Ele não escolhe, né? Aparece um painel lá, né? Seleção de idiomas, né? Como se você tivesse comprado ali um PlayStation, que idioma você vai querer, né? Inglês, alemão, espanhol, não. É a língua daquele lugar, um fato social. É coercitivo, tá? Então, como eu disse para vocês, a sociedade influencia, né? Nesse indivíduo. Também tem uma... Ele está pensando, grande questão do Durkheim, gente, prestem bastante atenção, tá? É como você mantém uma sociedade junta, como mantém as pessoas juntas, o que deixa as pessoas juntas, por que as pessoas não se separam, por que cada indivíduo não vai para o seu canto, por que as pessoas se mantêm em sociedade. Então ele define dois tipos de solidariedade, a orgânica, que é típica das sociedades modernas, então um indivíduo depende do outro. Você está em sociedade porque você precisa do trabalho daquele outro indivíduo, você é incapaz de reproduzir, né, as condições materiais da sua existência. Então, dificilmente alguém vai ser capaz de produzir sua comida, desde plantar comida, cozinhar comida, construir a sua casa, buscar os materiais de construção, porque é bloco você pega pronto, né, porcelanato você pega pronto, né, e fazer as suas roupas, né. Então, o que mantém essas pessoas nas sociedades ditas complexas, na teoria de Durkheim, é a dependência do trabalho de outras pessoas. Então, você precisa do padeiro, você precisa do artesão, você precisa do pedreiro, ou você precisa, né, da pessoa que cozinha, a cozinha, eu sempre que todo mundo cozinha, né, mas assim, a maior parte sabe cozinhar minimamente, mas a questão é, você precisa de um trabalho, do trabalho de outras pessoas. Isso mantém as pessoas unidas. Nesse tipo de sociedade mais complexa, né, a teoria dele, a moral não une as pessoas. Por quê?
porque a moral é diferente, cada pessoa tem uma moral, tem uma religião, tem uma forma de entender a vida, tá? Já a solidariedade mecânica é típica das sociedades ditas primitivas, tá? Então, as pessoas dizem que são primitivas, tá bom? Então, a união, ela se baseia o quê? Numa moral coletiva, né? Então, a gente pode olhar, por exemplo, né, para uma tribo indígena. Nas tribos, cada indígena ele vai saber caçar, ele vai saber colher, né, ou ter uma horta ali, fazer a sua oca, né, fazer as suas vestimentas, então ele sabe reproduzir as condições materiais de resistência. Tá? Então não depende necessariamente do trabalho do outro indígena, nem trabalha com a mesma intensidade. Vou chamando de vagabundo, tá, gente? É uma outra sociedade, com outros costumes, com outros padrões, e que entende o trabalho de uma outra maneira. Tá? Senão, o professor falou que os índios não trabalham. Não, não é isso, tá bom? Beleza. Então, o que une eles é a moral é comum, tá bom? Então, vamos aqui para os nossos exercícios para entender a teoria de Durkheim. A sociologia ainda não ultrapassou a era das sínteses, das construções e sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Tá bom? Então aqui está o suicídio. Lembrando, gente, suicídio, esse aqui são exercícios comentados, tá? Eu já peguei um exercício para analisar ele. Suicídio é a aplicação da teoria, né, de Durkheim. É ali que ele vai aplicar a teoria sociológica dele. A teoria sociológica dele, como eu disse para vocês, se baseia nas ciências da natureza. Logo, uma teoria sociológica baseada na empiria, na realidade, na busca de dados, na busca de experimentação. Diferentemente, ele quer se distanciar de um olhar filosófico, de Comte, por exemplo, né, que é mais generalista, né? E que parte, por exemplo, de premissas, tá bom? Então, como eu disse para vocês, ele busca essa ligação com as ciências naturais. Logo, EAD, né? Tem os padrões de investigação das ciências naturais. Professor, eu quero saber mais de Durkheim, o que eu faço? Suicídio, ele apresenta as teorias, né? A aplicação das teorias dele, tá bom? Então, é um livro extremamente interessante. Você vai pegar e ele vai fazer uma revolução, tá bom? Porque suicídio é explicado sempre na ótica individual, psicologizante, da psicologia. Ele vai pegar o suicídio e mostrar os fatores sociais que condicionam esse ato, que é extremamente individual. É um indivíduo tirando sua própria vida, tá bom? Então é extremamente interessante. Inclusive, Durkheim dá para ser pensado até nas teorias criminalísticas, tá bom? Outra obra da divisão do trabalho social, justamente essa questão de solidariedade orgânica e mecânica, que a gente acabou de falar. As regras do método sociológico, ele vai apresentar o método sociológico dele que ele defende, beleza? E as formas limitares da vida religiosa, ele vai pensar, então, essas sociedades ditas primitivas e o que mantém essas sociedades juntas, tá bom? Unidas. Gente, beleza? Então fica com a gente na próxima aula e tchau, tchau.